Bom dia, Critica Brasil, bom dia, Kias, bom dia, meus amigos. Espero que estejam todos bem cuidados, todos se orientando, né, pelas orientações sanitárias de médicos, de cientistas, do debate importante que está acontecendo no mundo neste momento em relação à pandemia, às novas cepas, à necessidade de vacina. A inexistência ainda de alguma medicação de uso ou que se compre na farmácia que possa evitar o vírus, o tal do tratamento precoce, enfim. Vamos nos alertar para as orientações básicas, que é aquilo que a gente pode fazer, que é um ato de grandeza e de amor para conosco e para com os outros, que é o uso da máscara, o distanciamento social, o uso do álcool em gel, enfim, evitar ambientes fechados e aglomerações, todas aquelas orientações que, por enquanto, é o que, e óbvio, e tomar vacina, né, quando disponível, e pedir, exigir, lutar pela vacinação de todo o povo brasileiro, enquanto todas as pessoas, ou pelo menos a sua grande maioria, não estiver não tiver tomado pelo menos a segunda dose, nós não estaremos seguros. Novas cepas podem surgir, acho que está todo mundo cansado de saber como é que se evoluem, né, novas cepas. Essa é a imunidade de rebanho que devemos seguir. É a imunidade da imunização pela vacina. Então, a luta pela vacina é uma luta legítima, é mais uma luta que a gente tem que travar contra esse governo que negligenciou vacinas importantíssimas. E quando a gente está falando disso, a gente está falando também de intolerância, né? O negacionismo, ele se fantasia, ele se traveste de várias formas e às vezes de formas sutis, principalmente para nós que estamos aqui lutando contra o Bolsonaro, contra o fascismo, contra o que é ruim, contra a falta de a perda, né, de direitos previdenciários e trabalhistas, a imposição de pautas que atacam os trabalhadores, o desemprego, e é isso que a gente está lutando contra isso. E o negacionismo, como a gente tem visto ultimamente, né, ele se veste de verde e amarelo, de patriota. Ele diz que a pátria pertence a ele, o hino pertence a ele, o verde e amarelo pertence a ele. E quando você vai discutir, você percebe que existe ali um muro, né, um muro enorme, gigantesco, imenso, de negação do óbvio, de negação de que está havendo corrupção no governo que prometeu acabar com a corrupção, está havendo negligência no governo que prometeu cuidar dos brasileiros, está havendo, enfim. E esse é o caminho da intolerância. A intolerância, ela se veste de oficial, de terno e gravata, ela não aparece como uma coisa vagabunda. E eu estou aqui, Aquias, para falar do caso do pai José, aquele vidente que você trouxe aqui no seu programa. E aqui no meu estado e em alguns estados, os governadores já planejam grandes eventos, e já se discute, como aconteceu nos Estados Unidos, o fim do uso das máscaras, né? As máscaras, este objeto simples aqui, ó, que pode ajudar a evitar espalhar o vírus. Uh, Nos Estados Unidos já houve a experiência, né, de alguns estados abolirem a máscara e o presidente vir a público, o Biden vir a público, pedir para, por favor, voltarem atrás e colocar, porque houve uma explosão de casos. E o pai José, diante, né, das declarações, eu digo aqui do governador Dória, já o governador do Rio de Janeiro e alguns outros governadores já se manifestaram a favor, né, já questionaram o uso de máscara, que a máscara não é essa Coca-Cola toda.
ele faz um aviso que, segundo suas previsões, se abolirem o uso da máscara, os casos de Covid vão explodir e vai gerar uma grande tragédia completamente fora de controle, avassaladora, vai arrastar famílias, enfim. E ele faz essa declaração. E eu lembro que ele veio aqui, fez algumas previsões, enfim, e houve um debate em relação ao Aquias, um evangélico, né, autodeclarado evangélico, trazer um vidente, o que isso significa, qual é do Aquias, enfim. E aí a gente enxerga de novo Aquias, a famosa intolerância batendo na porta do Critica Brasil, né? Um programa que se propõe a criticar, um programa que se propõe a debater e a combater, né, toda espécie de preconceito, toda espécie de intolerância, toda espécie de segregação. E infelizmente a gente teve que assistir esse levante aqui no Critica Brasil, o que para nós é ótimo, sabermos que a gente tem derrubar as máscaras da arrogância de que aqui não, nós somos limpinhos e cheirosos. Não, aqui também a gente ainda tem muito trabalho a fazer conosco, com a gente mesmo, né, em relação aos nossos pequenos, discretos, sutis e às vezes escandalosos preconceitos, intolerância, enfim. A intolerância religiosa obviamente é motivo de guerras. Quem leu história história do mundo sabe que todas as guerras foram motivadas, foram levantadas em nome de um ser divino, em nome de uma igreja divina. As cruzadas, né? A Idade Média, a caça às bruxas, a Inquisição, enfim. Agora no Afeganistão, né? Os tais líderes são religiosos, ou seja, a mistura de poder e religião, a mistura da religião, a imposição da religião né, é o gen de muita intolerância. E eu faço aqui um desafio. Qual era a religião de Jesus? Qual era a religião de Buda? Qual era a religião de Maomé? Maomé tinha religião? Qual era a religião de Jeová? Enfim, os grandes ídolos, não, porque não é Jesus, não é ídolo, mas os grandes referências religiosas, eles não tinham religião, eles não pregavam uma religião, eles pregavam basicamente o amor, a compaixão e a tolerância. Mas para ficar aqui no campo, né, do Aquias evangélico, vamos terminar aqui essa conversinha com o mandamento maior de Jesus, que é amai-vos uns aos outros. Jesus não falou amai-vos os católicos, amai-vos os evangélicos, amai-vos os budistas, amai-vos os umbandistas, amai-vos os espíritas. Jesus falou amai-vos uns aos outros. Enquanto você não amar o seu irmão, que é igual a ti, eu não acredito que você ame a mim, que você não pode nem ver, disse Deus. Vamos pensar nisso e vamos ouvir mais, vamos aprender mais, vamos abaixar nossa guarda. A luta é com o nosso inimigo, é outro, e ele é poderoso, ele não é mais poderoso que Deus, mas ele é mais poderoso do que a nossa intolerância. Ele usa da nossa intolerância para nos colocarmos uns aos outros. Maquiavel diz, ensinamento de Maquiavel, né? Cria celeuma entre um grupo e assim você vai poder governar, né? Cria briga entre eu e você, que o de cima governa tranquilamente, sem ser questionado. Bom dia a todos, não deixe de assinar, de dar o seu curtir, o seu like aqui no Critica Brasil. A gente precisa de você aqui, a gente quer, enfim,
trabalhar junto é o nosso lema, e menos intolerância, gente, e mais luta contra o fora Bolsonaro, aquilo que realmente vai nos matar. Use máscara, não acredite em milagres. Saravá.